Shalom, graças e paz a todos. Quem vos cumprimenta é o pastor Faustino. Nesse instante, vamos fazer uma reflexão sobre o tema: cada encontro pode ser a última despedida. Iremos fazer uma leitura em Lucas capítulo 24, versículo 13 e seguintes. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E sucedeu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E disse-lhes: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E ainda estáis entristecidos. Respondendo um cujo nome era Cleófas, e disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que têm sucedido nos últimos dias? E Jesus lhe perguntou quais? E eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. Como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a condenação e a morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos que diziam que ele vive. E eis que alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram, não conseguiram vê-lo. E disse-lhes: honestos e duros de coração, para crer tudo quanto os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as escrituras. Chegando à aldeia para onde iam, ele fez menção que ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e o deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele imediatamente desapareceu. E eles, conversando ainda entre si, disseram um para o outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Queridos, estes períodos de muitos lutos, a gente tem refletido, e no domingo à tarde, orando pelo nosso familiar, minha irmã, que perdeu a sua filha querida Ruth, e pensando em outras primas que também partiram por esses dias, e outros irmãos, amigos e próximos, pensei, como é difícil a gente enterrar um ente querido, sem poder visitar enquanto está hospitalizado, sem poder abrir o caixão para vê-lo e dar último adeus, porque o caixão vem lacrado, e muitas pessoas não conseguindo se despedir dos seus entes queridos. Pai não se despede de filhos, filho não se despede de pai, e a gente não sabia, a gente não esperava, a gente não entendia que a última refeição pode ser o último encontro. O último culto pode ser o último encontro. O último culto pode ser o último encontro. Pensando sobre isso, eu vi essa frase de Deus dizendo que cada encontro pode ser a última despedida.
E nesse texto a gente entende que Jesus foi crucificado e teve ali como uma despedida quando os seus discípulos e apóstolos choravam ao vê-lo morto, mas ele ressuscitou. E as mulheres foram ao sepulcro, viram um anjo e o anjo disse que não estava mais ali. Depois foram Pedro e João, acharam o sepulcro vazio. E nesse período ia dois discípulos de Jesus para uma aldeia que ficava a cerca de 10 a 12 quilômetros de Jerusalém, uma aldeia chamada Emaús. E eles iam falando das escrituras, dos acontecimentos pelo caminho, bem tristes. E quando eles falavam, o próprio Jesus se aproximou deles e lhes explicou as escrituras. Quando chegaram na aldeia, Jesus fez menção de continuar à frente, de ir mais além, e eles convenceram a Jesus a entrar na casa e ficar com eles, dizendo-lhe: Senhor, a noite já se aproxima. E ele aceitou em ficar com eles. E na hora da ceia, da refeição, Jesus tomou o pão e, quando o abençoou, eles reconheceram que era o próprio Jesus. Imediatamente, Jesus desapareceu dentre eles e eles voltaram logo para Jerusalém. Esses dois discípulos, Cleófas, alguns dizem que era Cleófas e a esposa dele, mas não sabemos de fato quem era a outra pessoa. Eles tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus, viajaram um longo período, 200 estádios, é bem longe de Jerusalém, e eles andaram todo esse período, conversando com o próprio Jesus, se encontraram com o próprio Jesus, e lá na casa, quando Jesus tomou o pão para abençoar, foi que eles conheceram que era o próprio Jesus quem falava com eles. E ali, no último encontro desses discípulos com Jesus, aconteceu a última despedida. Então, nós tiramos uma lição importante desse texto, que devemos fazer valer cada momento com a família, cada momento com os amigos, tirarmos de cada encontro o melhor da nossa afeição, o melhor da nossa comunhão, do nosso apreço uns pelos outros, pois não sabemos se haverá um outro encontro, se haverá o próximo encontro. Viver a vida com sabedoria é viver um momento em cada vez. Viver o agora, pois o daqui a pouco nem é ainda. O agora é o momento presente em que se vive, que se encontra, em que se reúne. Isso deve ser feito nas refeições familiares, nos lanches da casa, da família, na igreja, nos momentos de convívios sociais em que nos encontrarmos, no trabalho, na escola, na família e na igreja. São encontros que devem serem valorizados pelo amor, pelo afeto, pelo respeito, pela ética, e assim nós poderemos levar desse encontro, ou ter desses encontros, a última lembrança, pois cada encontro pode ser a última despedida. Como é que você tem vivido com os seus familiares, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus pastores? Se você tem vivido uma vida de agastamento, uma vida de aborrecimento, de amargura, é bom que rapidamente nos reconciliemos, nos acertemos com as pessoas que nos ofenderam ou com quem estamos ofendidos e valorizemos as nossas reuniões em família. Os almoços, as jantas, os lanches devem ser valorizados. Não trocar o lanche, não trocar o convívio da família pela televisão, pelo celular, pois pode ser que depois que um deles tenha partido, a gente diz com saudade: eu poderia ter tido mais tempo com ela, ter tido mais tempo com ele. É normal a gente ver esses comentários, porque as pessoas não valorizam os encontros familiares, desperdiçando o seu tempo precioso na hora da refeição, na hora de um almoço, poderiam estarem confraternizando essa refeição abençoada. No entanto, cada um pega o seu prato, vai para a televisão, para o celular, e muitas vezes aquela foi a última refeição separados. Quase não há mais cultos domésticos, e as pessoas praticamente não se reúnem
para compartilhar o dom inefável que é a vida e também o prazer de agradecer ao Senhor pelos bens, pela refeição de cada momento, pelo pão nosso que Ele nos concede a cada dia e a cada momento. Faça valer o seu tempo precioso junto aos seus amigos, junto aos seus familiares. E pense que esses 2 discípulos caminharam com Jesus um longo período e não reconheceram somente por poucos instantes, quando ele pega o pão para o abençoar, é que eles reconheceram que era o próprio Jesus. Saiba que o seu pai é o melhor amigo, ou sua mãe é a melhor amiga, e pai e mãe só querem o melhor para os seus filhos, pastores, obreiros só querem o melhor para os membros das suas comunidades. Portanto, façam valer a harmonia, a comunhão e a alegria de estarmos juntos, como diz o salmista. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas não é a união de estar perto, pois as pessoas estão perto, junto na mesma casa, mas há um inteiro desencontro quando cada um vai tomar suas refeições em seu espaço, vai orar em seu espaço, e de verdade não há uma família que se reúne, uma família que se encontre. E esse desencontro pode gerar sabor, gerar angústia e tristeza, pois pode ser que não exista um outro encontro, mesmo esses encontros desencontrados, quando as pessoas estão próximas, junto umas das outras, no entanto, estão separadas por falta de valorizarem o momento e o espaço que Deus nos dá para fazermos valer a importância dos nossos encontros, que pode ser a última despedida. Que o Espírito Santo vos edifique e vos console e nos dê sabedoria e inteligência para vivermos a vida, acima de tudo, nos lembrando do nosso Criador e valorizando nossos entes queridos e amigos que estão conosco na mesma jornada, na mesma caminhada, partilhando as amarguras, os sofrimentos, os sucessos e insucessos desta vida. A paz do Senhor e um abraço a todos. Fiquem com Deus.